eletrônica chega na sua bancada, você sabe exatamente onde medir. Muitos técnicos acabam perdendo tempo por medir no lugar errado ou fazer várias medições de maneira totalmente aleatória na placa eletrônica. Então agora, nessa aula, eu quero te mostrar os 5 principais pontos na placa eletrônica que você precisa medir antes de fazer a troca de qualquer componente. Essas medições vão te dar clareza e economizar horas de trabalho e aumentar as suas chances de ser mais assertivo na hora de identificar o defeito. Bom, e se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Lima, sou engenheiro eletricista e também formado em técnico em mecatrônica. Trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015 e sou sócio de uma assistência técnica aqui na minha cidade, onde nós consertamos placas eletrônicas de inversor de frequência, soft starter, CLP, HM, equipamentos hospitalares e também equipamentos do agronegócio, entre outros tipos de placas eletrônicas que a gente acaba recebendo aqui na nossa assistência. Com essa experiência, quero te auxiliar e te ajudar a evoluir no segmento de manutenção junto comigo. Então, vamos lá para a minha bancada. Muitos iniciantes acabam fazendo as medições de maneira aleatória e o resultado disso é um diagnóstico muito confuso e que leva muito tempo. Então vocês precisam entender esses 5 principais pontos de medição que acabam servindo como um roteiro lógico de análise, que você vai começar pela base, pelo ponto inicial da placa eletrônica e vai avançando de maneira organizada para fazer as suas medições. O primeiro ponto de medição que você precisa realizar é a fonte de alimentação. E para fazer a medição desse circuito de fonte, você já começa verificando as tensões de entrada. Então, por exemplo, eu estou colocando o meu multímetro na escala de tensão AC, eu já verificaria a tensão na entrada da minha placa eletrônica. Se eu estiver recebendo 127 volts aqui, está ok com o meu circuito anterior à minha placa. Então eu já posso ir para a próxima medição. Eu já posso fazer a medição diretamente no meu capacitor de filtro aqui. Fazendo a medição no meu capacitor de filtro e identificando essa tensão no meu capacitor de filtro, aqui, por exemplo, eu já teria que identificar uma tensão de aproximadamente 310 volts, se a minha entrada de alimentação for 220, tá? Então, identificando esse valor aqui, eu já vou para a próxima etapa, que é a medição da tensão já retificada aqui da minha ponte retificadora. Então, eu já verificaria aqui a entrada de alimentação em alternada e nos terminais externos a saída de alimentação em corrente contínua para verificar se a gente teria aqui uma saída nesse circuito. Então perceba que na fonte a gente só faz medições em pontos estratégicos. Caso a gente não identifique as tensões nesses pontos, aí a gente começa a verificar e fazer um diagnóstico mais minucioso. Por exemplo, se a gente não tivesse identificado tensão nos capacitores de filtro, eu iria fazer uma verificação nos meus fusíveis, na minha ponte retificadora, nas minhas trilhas, no meu varistor, para verificar se há algum defeito nessas etapas. Se eu identificar as tensões, está tudo correto, nós vamos para o nosso segundo ponto de medição. No ponto 2 de medição, nós vamos verificar fusíveis e trilhas de proteção. Por exemplo, então eu já venho aqui, coloco o meu multímetro na escala de continuidade, e já faço a verificação do meu fusível. Depois de verificar o meu fusível, eu preciso conferir as minhas trilhas para verificar se não há nenhuma trilha rompida ou até mesmo carbonizada, impedindo o funcionamento da minha placa eletrônica. E acredite, quando a placa eletrônica não liga, boa parte das vezes ocorre de termos aqui alguma trilha rompida. Por quê? Houve um pico de corrente, um pico de tensão e a trilha acabou se rompendo, impedindo aí o bom funcionamento da nossa placa eletrônica. No terceiro ponto de medição, a gente vai conferir os reguladores. Nós já vamos lá para uma etapa de controle da nossa placa eletrônica para conferir os nossos reguladores. Então, para isso, você vai precisar aplicar um mapeamento inteligente de circuito para identificar todas as partes da minha placa eletrônica e saber como que essa placa eletrônica funciona e quais são os reguladores estratégicos nela. Por exemplo, nessa placa eu tenho aqui esse regulador, que é um regulador de 5 volts. Então, nesse componente, quando eu fizer a minha medição na escala de tensão em corrente contínua, eu preciso verificar uma tensão aqui de 5 volts. Verificando essa tensão de 5 volts, vocês já vão conseguir fazer aqui as medições de vocês de maneira
para saber se está ou não funcionando. O quarto ponto de medição é fazer a verificação dos capacitores, os principais capacitores da nossa placa eletrônica. Para isso, o seu multímetro vai precisar ter a escala de capacitância. Na escala de capacitância, a gente pode conferir os nossos principais capacitores, que no caso dessa placa, são os capacitores de filtro e esses capacitores do secundário da nossa fonte chaveada. Então, na escala de capacitância, a gente faz a conferência desse componente aqui, tá? Então, se o capacitor não estiver em uma associação, você não precisa remover esse capacitor. Mas se ele estiver em uma associação de capacitores, você terá que removê-lo para fazer a medição com uma maior precisão. Nesse caso aqui, esse capacitor está em uma associação, então ele está ligado aqui em série com esse outro capacitor aqui. Por isso eu não consegui fazer a medição, então eu teria que fazer a remoção desse componente para fazer a verificação dele, certo? Então, nesse caso, é só remover o capacitor para conseguir fazer a medição. Não vou remover ele aqui agora, porque a medição de capacitância é muito simples e muito tranquila. Depois a gente confere os demais capacitores que estão aqui, para saber se ele está dentro do aceitável, se ele está funcionando, a gente precisa conferir o valor medido com o valor apresentado no corpo do componente e precisa estar dentro da tolerância. O item 5 de medição, você vai conferir os barramentos do circuito. Como assim, professor? Você vai medir continuidade ou resistência em pontos estratégicos para verificar se há curto-circuito na placa. Então, eu meço na entrada para verificar se tem algum curto na entrada, eu meço na saída da minha ponte retificadora para verificar se há curto na ponte retificadora, eu meço na entrada da minha ponte retificadora para verificar se há curto na entrada, eu meço continuidade ou resistência do meu regulador de tensão do secundário para verificar se há algum curto-circuito no meu circuito de processamento. Essas medições estratégicas vai garantir que você consiga fazer um diagnóstico geral da placa eletrônica e não perder tempo no processo. Então, basicamente, se você fazer a medição nesses 5 pontos, você já terá uma espécie de raio-x da placa eletrônica para saber em qual parte da placa você vai dedicar mais tempo e energia para fazer o seu diagnóstico com maior precisão e confiança. Então, aqui vai algumas dicas de ouro para você. Faça as medições seguindo exatamente essa ordem. Registre os seus resultados, as suas medições de cada placa que você faz um diagnóstico. Assim você começa a criar um histórico e quando essa placa retornar, você já não vai começar do zero. Você já vai ter parâmetros de medições que você já executou na placa antiga. E aí você consegue comparar essa medição que você já tem de parâmetro com a placa nova que está na sua bancada, acelerando ainda mais o seu diagnóstico. E você também pode utilizar a inteligência artificial para te auxiliar no estudo, e no diagnóstico da placa eletrônica, entendendo sobre os componentes, sobre os seus funcionamentos e perguntando para a inteligência artificial como medir tal e tal componente para facilitar aí o teu processo. Beleza? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Caso fique alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou deixe aqui também o processo de diagnóstico que você utiliza e que você acredita ser muito eficiente para você. Deixa aqui para a gente compartilhar conhecimento e crescermos cada vez mais juntos. Se você tem interesse em conhecer a nossa formação, o nosso treinamento completo de reparo em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar com um dos nossos especialistas e entender se essa formação é ou não o ideal para você. Beleza? Não se esqueça de curtir a nossa aula, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Essa foi a nossa aula, a gente se vê. Até a próxima.